Como a inteligência artificial está moldando a forma como as marcas se conectam com seus clientes? Quais são os casos reais que estão acontecendo hoje em dia? E quais as tendências e desafios enfrentados pelas empresas ao implementar soluções de inteligência artificial no atendimento ao cliente, por exemplo? Vamos entender como algoritmos e automações estão impactando diretamente a experiência do consumidor, desde a personalização de serviços até a resolução eficiente de problemas. De forma objetiva, esperamos analisar e desmistificar como a inteligência artificial se tornou não apenas uma ferramenta, mas uma peça fundamental na otimização e inovação do Customer Experience. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje a gente recebe aqui o Thiago Serrano, mestre no assunto, que vai falar um pouco para a gente também da sua experiência, de como a IA tem sido aplicada, então, para as áreas de Customer Experience, de relacionamento e de experiência do cliente, tá bom? Tomamos um café? O Thiago é engenheiro de produção, autodidata e empreendedor na área de tecnologia. Iniciou sua carreira na Pilkington, onde trabalhou por 13 anos, iniciando na área de desenvolvimento de novos produtos, mas onde também atuou como Program Manager e Account Manager. Além disso, também teve a oportunidade de trabalhar na Finlândia por um período. E em 2015, iniciou sua jornada empreendedora como cofundador da Solux. E hoje, com mais de 8 anos no mercado, a empresa conta com clientes como Magazine Luiza, Swift, Via Varejo, Porto Seguro, Drogarias São Paulo, entre outros. Thiago, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Legal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder agregar aí esse bate-papo a quem estiver nos ouvindo. Maravilha, Thiago. Vamos começar brindando, então? Vamos começar brindando. Eu já estava atravessando o brinde, né? Você já estava brindando antes do brinde, aí mais um brinde. Um debate no café sempre com um cafezinho bom ou qualquer outra bebida, né? Eu falo que é democrático aqui. Tá bom. Thiago, inteligência artificial é um tema que tem mexido bastante, né? A gente está gravando hoje aqui numa data que foi próxima ao final da NRF, foi uma das tendências lá para o varejo, junto com a experiência do cliente, que sempre aparece, né? Falou-se muito lá de inteligência artificial. Agora, como que a inteligência artificial de fato vem sendo implementada e como que você enxerga esse movimento, né, do uso da IA para principalmente a experiência do cliente, o relacionamento com o cliente? O que você tem visto acontecer, como que vocês estão trabalhando, e para onde você acha que isso vai? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe de outros pontos também, né, de para onde isso não deve ir e tal, riscos, mas agora, no cenário que a gente está hoje, como que você enxerga isso? Tá legal, acho que vou começar pelo fim aí, o momento que estamos hoje, né? Acho que o momento que estamos hoje é aquele em que deixa de ser uma promessa para se tornar realidade, né? Acho que o gatilho disso teve um nome, né? Acho que foi a OpenAI com o ChatGPT, que trouxe ali para o dia a dia dos mais diversos profissionais, uma abrangência muito grande de profissionais, aplicações práticas e de maneira muito simples, e isso faz com que materialize o potencial desse tipo de tecnologia, né? Então, a partir do momento que a gente consegue fazer algo em pequena escala, estar presente na vida de muita gente, aí as pessoas começam a enxergar esse negócio ganhando escala. Então, IA era como computador nos anos 70, 60, que somente nerd tinha acesso, e hoje qualquer profissional tem acesso a IA. Né? Então, esta acessibilidade à IA torna factível a gente pensar em uma porção de aplicações e elas
começam então a ganhar escala agora. Então acho que é assim que eu entendo o momento, né? Esse é o momento que a gente está de sair de promessa para ser realidade. Teve um gatilho para tudo isso, e algo que eu sempre falo também nesses bate-papos sobre IA é de que, em termos de CX, é de que nós aprendemos a colocar a venda em escala, né? As vendas já são escaláveis há muito tempo, mas o relacionamento com o cliente no pós-venda, a tratativa de clientes, seja satisfeitos ou insatisfeitos, ou para qualquer outro tipo de suporte ao cliente, estes são tem muitas eficiências para a escala, e a IA vai ser um baita de um atalho para conseguir nivelar esse relacionamento de pós-venda com venda, sabe? Então, a gente vai conseguir escalar agora a tratativa dos clientes, né? Com muito mais eficiência. Então, é nisso que eu acredito aí que será uma grande transformação em termos de experiência de cliente com IA. Agora, existe um ponto de equilíbrio, hoje já está se discutindo ainda um ponto de equilíbrio, hoje a gente ainda está no começo, então está se testando um monte de coisa para depois ver para onde que vai mesmo ser bom. Eu falo isso porque eu também falo muito de relacionamento e experiência do cliente, né? E existe sempre aquele ponto, até onde o cliente vai, aceita, ou por que o cliente aceita ser atendido por algo que ele sabe que é uma inteligência artificial, não é um humano, até onde ele prefere o humano, principalmente o cliente, quando ele está num momento, normalmente um momento de atendimento, né, costuma ser para um momento de problema do cliente. E às vezes o cliente quer resolver rápido o seu problema, mas ele quer ser compreendido rapidamente também. E às vezes fica aquela falta de equilíbrio. Uma automação, uma IA compreende, tenta resolver rápido, ou se fecha muito e o cliente quer falar com o humano. Onde você vê o ponto de equilíbrio? Já está se discutindo isso hoje, ou a gente vem fazendo muito para testar, até para aprender, entender e balizar depois? Como que você tem acompanhado? Eu acho que essa conversa já é bem ativa já desde a promessa dos bots, né, com suas Sim. trilhas que eram com condições, né? Então acho que para o cliente, do lado do cliente, a eficiência é inegociável, sabe? Algumas marcas tentam empurrar a ineficiência no cliente, até colocá-lo para trabalhar por elas, né? A partir do momento que Tech 1 para isso, Tech 2 para aquilo, o cliente está trabalhando pela marca, né? Então acho que do lado do cliente a satisfação, para que haja a satisfação, a eficiência ela não é negociável, né? E eu acredito que a IA ela tem condições hoje de entregar mais eficiência até do que o humano, se, como muitas ferramentas, bem utilizada. Antigamente, ela não conseguia pular etapas, né? A inteligência que nós tínhamos hoje, ela pode pular etapas, desde que você dê os contextos adequados a ela, seja o contexto da resolução e o contexto da problemática do cliente, né? Então, você tendo ali um bom backlog de soluções e o contexto do cliente, ela pode pular etapas e ser muito eficiente. No entanto, eu acho que sempre haverão cenários da experiência que nós buscamos a relação humana, nós queremos o contato humano, e isso faz parte da experiência, né? Então, a minha filha de 11 anos, ela ama ir ao shopping. E quando eu falo para ela que no futuro não vai mais existir shopping, que vai ser tudo digital, ela fala, não, esse mundo não pode existir, eu amo ir ao shopping, né? Isso é uma criança de 11 anos que gosta da experiência que nós sempre tivemos no passado. Então, o contato humano, né, assim como o cinema, que todo mundo achou que acabaria com o streaming, né, enfim, existem coisas que a gente busca na nossa essência por sermos humanos, e acho que não vai deixar de existir, sabe? Então, eu acho que a gente só vai ter que tomar esse cuidado de não errarmos e atribuir e delegar a IA pontos da jornada, os touch points, que na verdade é o nosso cliente, a nossa persona, aguarda um atendimento mais humanizado, né? E aí, esse atendimento, esses momentos vão variar muito de marca para marca, de proposta para proposta, etc. Eu vou talvez me estender um pouco aqui, que eu
eu acho que é legal para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que eu acho que essa pergunta do Márcio, para mim, ela vai você colocou também, né, Thiago? Vai na linha da personalização. A gente sabe que relacionamento com o cliente, quanto mais personalizado ele for, melhor vai ser, né? Então eu vou compreender melhor o meu cliente. Se você tem muitos clientes, milhões de clientes, isso fica difícil, as máquinas, né, a inteligência artificial deveria ajudar. Se você tem menos clientes, você consegue ter aqui na folha de papel, né, de repente, anotado os gostos do seu cliente, que horas que ele gosta de conversar ou não gosta de conversar e tudo mais. Então eu queria entender como que a inteligência artificial pode contribuir de forma efetiva, né, nessa personalização desse contato com o cliente, e se você puder trazer algum exemplo prático, né, para resolver problemas. E muitas vezes também a empresa está pensando, não, eu tenho a capacidade de usar uma inteligência artificial de forma muito efetiva na personalização, só que do ponto de vista da empresa para o cliente. Mas quando o cliente traz o problema, que eu imagino que é quando vai fugir, talvez, né, daquele script já previsto, como que a inteligência artificial poderia, de fato, ajudar? Eu ainda acredito que a inteligência artificial vai continuar resolvendo aqueles problemas que se repetem com frequência, porque ela vai conseguir aprender com esses problemas. Ela precisa de uma amostragem para que ela tenha uma referência de solução, né? Então, a gente ainda vai precisar encontrar um caminho de escape ali para levarmos o problema para uma solução mais humana, em caso em que o problema não tem recorrência. Mas uma vez que a gente está falando dos problemas 80-20 aí, né, daqueles que mais se repetem, os problemas tendem a ser iguais com personas ou com clientes diferentes. E eu acho que, então, é muito provável que a gente vai ter muito sucesso em personalizar o modo de atendimento. As soluções vão ser muito, muito parecidas, porque elas vão vir de um backlog de soluções para problemas similares. Agora, o Thiago gosta, às vezes é mais técnico e gosta de respostas mais técnicas, né? O Márcio é uma pessoa mais sentimental e gosta de uma abordagem mais sentimental, né? O Thiago é mais direto, né? Ele não gosta de respostas longas, etc. Então, geralmente, né, quando a gente vai para toda essa parte de estudos de personalidades, por exemplo, a gente consegue ler as pessoas facilmente. Pessoas que falam rápido gostam que fale com elas rápido, pessoas que falam de maneira lenta, etc. Então a máquina pode perceber tudo isso de maneira muito rápida, com quem ela está conversando, e ela consegue adaptar o seu estilo de conversa como o cliente espera ser tratado. Então acho que esse tipo de personalização vai ser muito comum, né? O mesmo canal tratar as pessoas de maneira diferente, porque ele vai entender como que a pessoa gosta de ser tratada, a maneira como ela se comunica é só um exemplo disso, mas a máquina, uma vez que você deu o seu accept no LGPD da empresa, ela tem um bom CRM, ela vai ter muitos outros contextos para se relacionar com você de maneira personalizada, né? Então, eu acredito muito nisso, que os problemas 80-20, que são os problemas que a gente precisa encontrar solução em escala, eles se repetem e a maior parte deles vão ser tratados de uma maneira eficiente e personalizada por essas máquinas. Mas sempre haverão aqueles casos que são novos e que se a gente não encontrar um caminho para desviá-lo logo para uma eficiência, para um tratamento humano e eficiente, vai continuar gerando um atrito e insatisfação com o cliente, sabe? E, Thiago, só para complementar, já te passo, Márcio. É viável a inteligência artificial contribuir também para o humano, por exemplo, numa loja física, numa agência de banco física, né? Trazer todo esse conhecimento, porque eu entendo, né? Se for um call center, eu tenho ali, já está tudo na mão, eu estou sentado, né, diante da minha máquina, do meu computador, atendendo uma pessoa, entrou uma chamada, eu já salta tudo na minha tela, e eu já conheço que o Thiago gosta disso ou gosta daquilo. Agora,
Tem como levar isso lá para a experiência na vida real também? Uhum. Ou é mais complicado? Para te falar a verdade, eu nunca tinha parado para pensar nesse tema, mas é uma pergunta bem legal, e assim, que me vem de bate-pronto assim na cabeça, de que eu acredito que é bastante factível tentar levar isso como um apoio aos seus colaboradores, né, para que eles ofereçam experiências melhores por meio de tecnologia com IA embarcada, né, e eles sejam mais eficientes com aqueles clientes. Já no contrário, quando é o cliente se servindo com IA em estabelecimentos físicos, aí eu já seria mais cuidadoso e diria que a gente precisaria de rodar protótipos e testar isso, porque, pelo menos no meu viés, o entendimento de quem vai nos pontos físicos é porque exatamente está buscando aquele touchpoint humanizado que nós falávamos há pouco, sabe? Mas isso é um viés meu, né? Então, eu acho que sempre vale fazer uso de um dos pilares de Customer Experience, que é design, e utilizar de prototipagens, fazer pequenos ensaios, experimentos, validar que se isso dá um bom resultado e gera satisfação para então escalar, fazer um rollout aí em larga escala, né? Seria o caminho ali mais apropriado que vem à minha cabeça, mas é uma pergunta bem interessante. Legal, valeu. Não, acho que sobre isso, porque a gente começou a misturar aqui a inovação, né? Vale, para quem está aqui nos acompanhando, depois de ir lá no episódio 56, a gente falou com inovação, com o Thiago, e a gente falou exatamente isso. Thiago aqui, né? Falou, o Thiago Serrano, o que a gente falou lá? Exatamente nesses pontos, como fazer um processo de inovação lá, as etapas, as fases, prototipar, testar, porque muitas vezes a gente vem com inserido num cenário de que tem que fazer, tem que ter, que agora a IA vai resolver um monte de coisa, vai ser aplicada para um monte de coisa, e a questão pode ser que sim, pode ser que não, depende do cenário da empresa, do modelo de negócio da empresa, do objetivo, né? Então, vamos com calma, vamos analisar se pra gente faz sentido, né? Agora é verdade também que a Amazon Go já está aí há um tempo, né? Automatizando também por meio de IA, e esse tipo de tecnologia já está presente dentro do condomínio de muita gente aí. Quando você pega ali algo da muitas aplicações, certamente em pontos físicos também. Ficou mudo para mim, não sei se foi só para mim aqui. Você estava ouvindo, Márcio? Não estava também. Não? Thiago, você pode repetir então só essa... Claro. Só estava lembrando, né, que quando você... eu lembrei do Amazon Go, né, que já está presente aí em várias NRFs, né, e casos similares, e esse tipo de tecnologia como o da Amazon Go também já está presente em diversos condomínios aí, né, em players, em startup regional aqui do Brasil, que já cobra já os condôminos que pegam ali os itens de supermercados dentro do seu próprio condomínio, né, que hoje está disponível em muitos ambientes. Então, certamente que a gente vai ver sim uma invasão de IA também nos pontos físicos. Sem dúvida. Vai lá, Márcio. Então, agora eu queria voltar ao outro ponto, que é das emoções, né? O quanto as IAs de fato vão conseguir compreender e entender as emoções e achar o ponto de equilíbrio. Isso você falou, né? Que ela pode aprender, pode entender, conhecer cada um, né? Pode conhecer a pessoa, conhecer o comportamento, conhecer a preferência, inferir a própria emoção, e acho que é o próprio diálogo real time pode mostrar isso também muitas vezes, né? Eu imagino que esse aprendizado, esse tratamento pode acontecer, inclusive, de maneira real time. Agora, isso já está acontecendo? Já temos casos, experimentos, seja aqui ou seja fora, onde quem está usando já está usando com esse tipo de evolução? Já, com certeza já, na Solux mesmo nós já utilizamos já, a gente está lançando aí daqui 2 meses um assistente de tratativa de clientes que já faz uso de várias dessas regras que a gente está comentando aqui. Então a gente tenta
com base no tom de voz do próprio cliente, ajustar a conversa, dar todo o contexto de soluções anteriores e ter reforço de aprendizado com base nas soluções que já aconteceram com eficiência dentro da plataforma. Então, existem aí, por exemplo, IAs generativas que, quando o público é evangélico, fala como se fosse um pastor, e quando é infantil, fala como um personagem, etc. Tem muitos bots já trabalhando nessa condição, com bastante eficiência. Tem muitas aplicações reais já por aí. Talvez as pessoas não saibam que é IA, mas já existem vários. Uau! Essa me surpreendeu, porque realmente o Márcio fez a pergunta-chave, mas já está acontecendo, né? Porque a gente fala aqui, teoricamente, mas esse exemplo eu nunca tinha ouvido falar, estou realmente surpreendido. Eu acho que no episódio 56, né, que a gente falou de inovação, Márcio, eu trouxe o exemplo de uma voz via inteligência artificial que conversa com pacientes, né, para fazer o segmento do paciente enquanto ele está fazendo o tratamento. E realmente também é uma voz muito empática. Se você não reparar, você não percebe que é uma máquina que está conversando com você. Eu acho que essa questão da emoção que o Márcio trouxe, ela é realmente, acho que gera uma confiança, que é o tema que eu queria trazer, né? Porque a confiança, ela também é importantíssima nessa relação marca-cliente. Né, ou paciente, nesse exemplo que eu dei. E eu imagino que quando você cria, né, essa personalização nesse nível, você consegue gerar essa confiança com o teu cliente e manter isso. Agora, e se ele descobre que é uma máquina, será que a gente rompe essa confiança? Uhum. Então, acho que até a gente falou um pouquinho disso lá no início. Eu acredito que, assim, falar no tom de voz apropriado, tudo isso, ele é um plus e a pessoa vai se sentir mais confortável. Mas o que as pessoas estão buscando mesmo é a solução do problema, de maneira eficiente, sabe? Então, acho que a base de toda essa satisfação no CX, com o uso de IA, é você ser eficiente. Se a IA não é eficiente, não é melhor do que o humano que tinha antes, eu acho que não dá para nem pensar depois em tom de voz e tudo isso, sabe? Então, acho que, de novo, a eficiência ela é negociável para o cliente. Havendo eficiência, aí a gente pode até ter plus de falar na linguagem do cliente, no estilo dele, etc. E eu até sempre menciono, até quando a gente vai falar de SES, né, porque o NPS, né, de Promoter Score, ele é um indicador muito popular, né, mas também dentro dos indicadores de percepção de cliente, existe o CES, que é o Customer Effort Score, né, um indicador de nível de esforço do cliente. E sempre que eu vou explicar a alguém o que o CES mede, eu dou um caso que eu tive com uma rede social, a mais popular do mundo aí, que eu acordei certo dia e tinha um push notification, tudo em chinês, dizendo que tinha sido aprovada uma publicidade com a minha conta corporativa na nossa conta. E aí, alguns segundos depois, veio uma outra notificação dizendo que nossa conta estava bloqueada por suspeita de fraude. Mas alguns minutos depois, veio a confirmação de que era uma fraude, eles já tinham estornado o valor, eles já tinham liberado a nossa conta. E, mais alguns minutos depois, chegou uma pesquisa de satisfação perguntando se eu estava satisfeito com a tratativa do problema. Né? Então, percebe, houve um problema, houve transparência durante todo o processo e houve uma eficiência absurda de eu simplesmente não fazer nada, só acompanhei a resolução do problema. Né? Foi muito eficiente. Teve um problema, eu jamais conto esse caso como algo negativo, eu conto para todo mundo como algo positivo. Né? Então, esse exemplo, eu acho que é o que as pessoas buscam no pós-atendimento, no pós-venda, no CX, que é onde ele é muito presente e gera frustração muitas vezes. O CX está em tudo, na jornada como um todo. Mas aonde nós vamos ver a presença da IA em CX, acredito que é muito em buscar escala nesse pós-venda, né, em reduzir esse custo de pós-venda e etc. Então, eu acho que se for eficiente,
a pessoa está bem flexível a qualquer tipo a muitas tratativas, a muitos tipos de tom de voz, mas ainda vai ser possível aprimorar essa relação com tom de voz adequado e tantas outras personalizações, né? Então, enfim, acho que acredito muito nisso, na eficiência antes de tudo. Acho que ela é negociável para o cliente e aí você não perde a confiança, você ganha. Não, você falou tudo, na verdade, assim, né? É, e eu acho que o ponto de atenção aqui é entender exatamente que o cliente quer eficiência para resolver a demanda dele em canal de atendimento. Então, muitas vezes as empresas vão para o mais legal, mais fácil, mais bonitinho, né? E aí o cuidado para não transformar o tom de voz como o fim ali, né? Não, vai ter o problema, então vamos pôr o tom de voz para tentar amenizar, mas a gente não resolve o problema. Mas olha, fizemos, ó, que legal, ó, fala como isso, fala como aquilo, faz o que parece ser legal e bonitinho, e eventualmente pode até parecer ser mais fácil, mas não vai no X da questão, que é: vamos entender por que acontece. Primeiro, vamos resolver rápido o problema, mas vamos entender, aprender para não resolver esse tipo de problema. Porque, no fundo, o melhor indicador de experiência, de boa experiência do cliente é ele não precisar entrar em contato com a gente para lidar com o problema. E, ao mesmo tempo, ele continua um bom relacionamento conosco, consumindo e fazendo outras coisas. Então, a melhor forma é não ter que lidar com o problema. Não ter problema para ter que lidar, na verdade, né? Sim, sim. Bom, mas agora eu queria trazer um ponto aqui. Oi, fala, Thiago. Desculpa, é que eu acho que aqui tem uma oportunidade para a gente comentar do nosso último episódio número 57, que, né, a gente falamos, Márcio e eu, Márcio falando de CRM, especialidade dele também, aonde o entendimento a estratégia adotada para um relacionamento, ela é talvez muito mais importante do que a ferramenta que você vai usar, né? No final você vai ter que usar uma boa ferramenta, mas se você não tiver uma estratégia bem definida, não vai servir de nada a melhor ferramenta do mundo, né? Acho que é uma soma aqui também de coisas. Era só isso. Não, perfeito. Mas, Thiago, eu queria trazer um ponto para você, para entender um pouco da sua percepção de como você tem olhado para essa questão, que assim, não tem hoje como a gente falar de inteligência artificial, não importa para os seus diversos tipos de aplicação, mas não falar de ética e de segurança. Né? Eu venho acompanhando alguns estudos por interesse próprio e até por interesse aqui da minha esposa, que ela vem acompanhando questões de evolução de inteligência artificial, e nas questões de ética, de privacidade de informação, como que você tem orientado, como que vocês estão trabalhando nas soluções de vocês, mas como que você tem visto isso e o limite que eventualmente isso pode dar. A gente não tem muita coisa regulamentada ainda, mas muita coisa vai acabar em algum momento sendo regulamentada e a gente não sabe em qual vai ser o nível que a barreira, o corte vai vir. Então, como que você tem enxergado isso? Como que eventualmente tem se preparado até na própria educação dos clientes para um cenário que chama atenção, todo mundo quer, ninguém conhece direito ainda muito bem e não tem muitas normas, não tem muita regulação. Então, onde que a gente define o que pode ser ou não ético nessa questão? Acho que tão novo quanto o tema IA, também ainda é bastante novo o tema LGPD, que muita gente vem se adequando, vem aprendendo sobre tudo isso, e o que eu entendo é que todos os casos, as boas práticas, etc., desde que anonimizadas, ela pode ser uma boa base de treinamento para as suas ferramentas, e o da personalização, que nós estávamos falando aqui, elas dependem do cliquezinho lá em aceito os termos de LGPD da organização, né? Então, acho que geralmente, em caso mais simples possível, a gente precisa dos dois contextos, um é o problema e um banco de soluções que podem vir anonimizados, e esse da personalização, para a gente acessar como a pessoa, o que a pessoa tem de relacionamento com a gente, qual foi o histórico dela, como ela se tratar, as outras coisas são dados pessoais e sensíveis para que a gente possa ali personalizar
toda essa conversa. Eu acho que se a empresa estiver seguindo ali a LGPD, ela já tem uma grande chance de não fazer nenhuma besteira e ter sucesso. Eu acho que a gente também poderia ir mais profundo, até falar sobre toda essa parte de ética e privacidade no treinamento das máquinas, né? Afinal, quando também surgiu toda a IA generativa, começou a surgir vários boatos de que elas estavam se aproveitando dos códigos das empresas que estavam utilizando ela, etc, etc. Mas eu acho que para o nosso dia a dia, para a nossa prática, gente, nós seres humanos aqui mais comuns que vamos fazer uso dessas soluções como um serviço e não seremos os alimentadores desses grandes mecanismos, sabe? Eu acho que nós seremos mais utilizadores deles do que criadores desses grandes mecanismos que estarão na mão de grandes techs, né, que meio que vão tornar isso comoditizado entre eles. Então, eu acredito que é esse lance mais de fazer uso dessas ferramentas e fazer uso da LGPD de maneira adequada, tem sucesso. E aí eu acho que está até um pouco distante de mim falar sobre a fonte de dados, a base de tudo isso nessas grandes techs, sabe? Eu acho que também está um pouco, tá bastante distante do 80-20 da aplicação de IA, né? Então, mas enfim, eu acredito que tem bastante gente olhando para isso, está em bastante evidência, e qualquer tipo de ruído, fumaça que tem nesse tema, eles parecem responder bem rápido, né? Então teve até um caso aí que um desses grandes players aí disse que estava proibindo todos os seus devs de utilizar a IA por esse motivo, e logo eles falaram que fecharam essa portinha da API e impediram que os códigos das empresas fossem utilizados como base de treinamento. Então, acho que é isso. Para o nosso dia a dia mesmo, acho que a gente fazendo o bom uso de LGPD, a gente não deveria ter problemas. Então fica a dica para a empresa, e eu sei que tem muitas ainda que estão olhando a LGPD ali, mais ou menos, parece que fica esperando dar o problema para correr atrás, né? Pelo menos na LGPD, olha com seriedade o que precisa, o que não precisa, os processos nas aberturas de cadastro, né, os opt-ins corretamente, a gestão do dado de fato, enfim, aí toda essa questão de operação de dados, que acho que é o mínimo que pelo menos então as empresas precisam fazer, né? Verdade. Mas ainda eu quero explorar um pouco mais isso daqui, vocês estão falando, né? Tudo bem, tem lá grandes empresas, mas se a gente olhar num contexto de uma ferramenta, né, a Solux, por exemplo, quando vocês estão implementando a solução de vocês num cliente, esse aprendizado contínuo, né, isolando tudo que a gente falou de que, olha, eu tenho que seguir a LGPD, eu tenho que ir lá dar o meu consentimento, né, tudo aquilo que a gente já vai educando o cliente a fazer, tirando isso e olhando numa parte mais estratégica, vamos falar assim, existe a necessidade de alinhar esse aprendizado contínuo da inteligência artificial numa visão mais estratégica da empresa, numa visão maior, ou é algo inerente já da ferramenta? Não sei se eu consegui fazer bem a pergunta aqui. Eu acredito que sim, eu vou responder. Se não estiver alinhado, você me puxa para a direção que você pretendia, mas nós utilizamos inteligência artificial na Solux já há mais de 5 anos, e nós sempre a utilizamos para ajudar na classificação dos verbatins dos clientes. Essa foi sempre a maior aplicação que nós tivemos. Então, a pessoa faz seus comentários ali, no caso mais clássico ali, após uma pesquisa de NPS, como podemos melhorar, e ela deixa lá seu verbatim, e a gente separa isso em temas e sentimentos, né? Então, atendimento falou mal, preço falou bem, e assim vai. E isso precisava de um treinamento manual, então a gente pegava toda a base daquele cliente e iniciávamos ali o treinamento de categorizações e sentimentos, onde muitas vezes a gente precisava
a gente podia aplicar o mesmo modelo matemático de treinamento de um varejista para outro, mas, por exemplo, nós temos um grande cliente varejista de mercado de autopeças, e a troca no mercado de autopeças não é um problema como em todos os outros varejistas, que você comprou uma peça errada, o tamanho, etc. Não, troca é um serviço. A troca de um pneu, a troca de um amortecedor, a troca de tantas outras coisas. Então, cabem muitas particularidades ali, cabiam muitas particularidades, e isso carecia de treinamentos contínuos, porque também os problemas se renovam. Então, experiência de cliente trabalha com gargalos. Conforme a marca melhora, aquela indústria melhora um determinado gargalo, um determinado problema, esse problema, a insatisfação vai para outros lugares, né? Então, o exemplo mais clássico disso são os bancos. Tinha um grande problema de atendimento e agilidade. Digitalizaram todos os bancos, e o problema deixou de ser atendimento e agilidade, passou a ser limite de crédito, etc. Então, esses gargalos vão mudando, e, portanto, você depende de pessoas para ficar treinando tudo isso. Isso era moroso. O maior problema da utilização de IA até então vinha sendo o treinamento, que dependia de pessoas e ainda precisavam fazer bem feito para que a máquina aprendesse de maneira adequada e se repetisse. Isso impediu a utilização de IA em muitos lugares. Nos dias de hoje, todo esse treinamento de IA generativa, seja ChatGPT, Bard e tantos outros open source também que tem por aí, eles já são muito automatizados, né, com todo o recurso que tem na internet. E com isso, a gente acaba não precisando mais ter essa parte de grande atrito que tinha antes de ficar treinando a todo momento. Incluso, agora, o que levava meses para treinar, a gente treina agora, não treina mais, a gente simplesmente identifica as tags, os motivos em segundos, né, e ele cuida de dar manutenção para a gente, nos sugerindo novas tags para aquele player, porque ele já está treinado em um altíssimo volume com uma amplitude de temas muito maior. Então, também falei em algum momento que esse serviço começa a tornar-se uma commodity nos grandes players de tech. Então, antes a gente tinha que treinar, né? Antes a gente tinha, vou fazer um paralelo também dentro da própria tecnologia, antes a gente tinha que ter o nosso próprio servidor, né? Então, antes a gente tinha que treinar a IA, e antes a gente tinha que ter nosso próprio servidor também lá no passado. Depois criou-se o cloud computing, e aí tem várias clouds hoje para a gente alocar o nosso produto de internet. E a mesma coisa, hoje tem muitas IA como as a service, que é o ChatGPT, o Bard, entre outros, que eles são treinados por nós com muito mais eficiência do que faríamos com o nosso próprio time. Então, a gente agora precisa se preocupar muito mais com diversidade de aplicação e eficiência na aplicação do que com a qualidade de treinamento, né? Não sei se se eu respondi o que você esperava. Super. Se era dentro desse, se a gente está alinhado ou não. Pergunta e resposta. Não, perfeito, porque eu não tinha essa visão, né, de que muitas vezes a gente acha, eu vou desenvolver a minha própria inteligência artificial. Você está falando, não, hoje a gente tem fontes, né, grandes fontes das big techs, onde vocês bebem nessa fonte e adaptam para aquilo que você quer, né? Exatamente, perfeito, exatamente. obrigado. Tanto que até antes desse tipo de treinamento, as próprias grandes, as big techs aí, quando forneciam um serviço já treinado, eles forneciam por meio de um recurso que era chamado de turcos. E turcos eram literalmente turcos mesmo, que nasceu de que eles pagavam mão de obra barata para fazer a classificação manual e disponibilizar no mercado dentro da plataforma deles, né? Então era muito dependente de mão de obra mesmo, humana, e hoje deixa de ser assim e tem muito mais eficiência de maneira automatizada. Então acho que agora a gente tem que mais montar o Lego mesmo, montar as aplicações, porque o treinamento tem a qualidade, é aquela qualidade que todos nós agora estamos acessando no ChatGPT, sabe? Eu acho que é isso. Essa é a qualidade. Maravilha. Thiago, a gente já está caminhando para o nosso final aqui, e
Eu acredito que muita gente que vai querer assistir esse episódio vai estar mesmo ali com aquela coisa, pô, tô com um pepino na minha área de atendimento, preciso resolver coisas relacionadas a experiência, atendimento, após venda, enfim. Se você pudesse fazer um resumão, então assim, você que está com a demanda, que veio alguém lá da sua empresa, seu diretor, vamos trazer esse negócio de IA para cá, a gente precisa melhorar a performance, a gente precisa melhorar algum indicador, enfim, a gente precisa dar um passo além. Qual o passo a passo? Que você sugeriria? Por onde essa pessoa começa e o que ela faz? Dá uma orientação para a gente, para as pessoas. Olha, eu acho que a gente deve sempre começar por validações, né? Com pequenos testes naquilo que vai causar maior impacto na experiência do cliente, e aí validando com eficiência, como a gente falou várias vezes aqui. A gente cuida de dar volume nisso, de escalar isso, sabe? Então, enfim, nós temos como startup aqui, a gente acredita muito em validação, MVP, prototipagem, e isso cabe em empresas de todos os tamanhos, sabe? Validação, prototipagem, cabe em empresas de todos os tamanhos, né? Fazer as coisas de maneira mais lean. Então, acho que os testes mais eficientes são os mais simples também, muitas vezes. Você pode fazer na sua bancada, você pode fazer da maneira mais manual possível, e aí então você leva para um ambiente controlado, de baixo volume, verifica se isso de fato funciona, para que a gente possa depois pensar em escala. Então, acho que às vezes o sonho é muito grande, o investimento também mas a gente acaba sendo muito ansioso, acreditando demais na eficiência de algo que não foi testado. E esse eu acho que é um grande perigo. Então, acho que o passo a passo é começar pequeno mesmo, encontrar validação e dar escala conforme você encontra que isso foi eficiente. Porque a eficiência não é negociável com o cliente. Verdade, eu acho que você falou bem, né? Pensa pequeno, testa, isso já elimina totalmente aquela tendência que a gente tem de vamos rápido, pega aí uma solução, compra alguma coisa pronta, não, põe aqui, como isso já não tem pronto, né? Põe aqui, começa a rodar e pronto, acabou, né? A pressão que muitas vezes as empresas têm de faz logo, né? Põe logo, roda logo. Né, põe uma fórmula mágica aqui, põe a fórmula mágica. Quando na verdade até a prototipagem até é uma maneira de fazer rápido mesmo, né? Que às vezes a pessoa está tão confiante que ela tem que fazer rápido em tudo. Não, né? Faça mais rápido ainda e pequeno. Né? Deu certo, legal, aumenta essa escala, continua dando certo, vamos pro próximo passo, né? Então, acho que essa mentalidade de startup na inovação, ela cabe dentro de qualquer tamanho, sabe? De empresa. Beleza. E cabe no bolso de qualquer empresa. Cabe no bolso de qualquer empresa, exatamente. Nem precisa de CAPEX. Olha aí ajudou mais ainda, hein? Bom, Thiago, o Márcio já fez o Timekeeper aqui hoje, eu só tenho a te agradecer a tua disponibilidade e toda essa troca de conhecimento. Espero que todos que estejam conosco até agora tenham gostado também. Deixa aí o like, deixa comentários, compartilha o conteúdo. Se você gostou do conteúdo, isso super nos ajuda aqui como canal, né? Todo mundo já sabe disso, se inscreve, tanto no Spotify quanto no YouTube. Estamos no LinkedIn também, a gente sempre solta coisas, os shorts, né, no LinkedIn e também no YouTube, a gente tem os nossos recortes, segue a gente por lá. Muito obrigado, Thiago, foi um prazer te conhecer e te receber aqui no Debate no Café. Obrigado a vocês, foi um prazer estar por aqui e trocar com vocês. Maravilha, obrigado, Thiago. A gente vai deixar na descrição aqui também todos os links da Solux, do Thiago, né, para quem quiser falar com ele direto, conhecer a empresa, conhecer as soluções, tá bom? E para todo mundo que esteve conosco aqui até agora, até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.